Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. O primeiro episódio de 2026 do Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, vai ser muito especial. Temos a honra de conversar com Dom Nelson Westrup, ele que é bispo emérito de Santo André, justamente no ano em que o Instituto Meninos de São Judas Tadeu celebra 80 anos de história, cuidado e missão. Vai ser uma conversa profunda, emocionante. O Dom Nelson vai compartilhar com a gente o despertar de sua vocação sacerdotal, como foi a sua escolha pela congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os desafios e as alegrias de mais de 60 anos de vida ministerial, além de sua caminhada como bispo. O episódio traz ainda lembranças marcantes do seu tio, o nosso idealizador aqui do Instituto, Padre Gregório Westrup, idealizador do nosso orfanato, que hoje todos conhecem como Instituto Meninos de São Judas Tadeu, destacando seu legado, espiritualidade e dedicação às crianças e adolescentes e famílias dos atendidos pelo Instituto ao longo das décadas. Um bate-papo repleto de fé, memória, gratidão e compromisso com os que mais precisam. Seja bem-vindo, Dom Nelson, ao Nossa Vozcast. Pra gente começar o nosso bate-papo, Dom Nelson, eu queria saber qual é a sua visão de Deus. Como que era o Deus que o senhor tinha lá desde a sua infância? A visão que eu tinha de Deus na infância era aquela que os pais me passaram. Aquela que o padre, quando ia lá em casa, me ensinava. Aquela do catecismo de um Deus criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, perfeitíssimo, que premiava e castigava. Quando a gente era bonzinho, Deus premiava. Quando a gente fazia o mal, a mãe e o padre, no sermão, diziam que ele castigava. Era a visão daquela época. Mas eu sempre tive uma visão positiva de Deus, embora não fosse aberta como hoje, de um Deus misericordioso, cheio de perdão, de bondade. Procuro catequizar e falar de um Deus pastor, um Deus caridade, um Deus amigo, que tem uma amizade pessoal com a gente. Não tive nenhuma dificuldade em fazer a transição para essa visão que eu tenho hoje. A devoção e a formação recebidas através da espiritualidade do coração de Jesus muito me ajudaram a crer e a confiar num Deus que ama, educa, perdoa e reconcilia. Que belo testemunho, Dom Nelson. E conta pra gente como é que foi a sua primeira experiência de Deus. Quando fiz minha primeira comunhão, tinha 7 anos. Naquele dia, tive a primeira experiência forte de Deus. Gostava muito de jogar bola e naquela tarde, depois da primeira comunhão, após o almoço, a molecada foi toda para o campo jogar futebol. E eu fiquei um pouco mais em casa. Olha que eu não podia ver uma bola de futebol e alguns meninos juntos, de tanto que gostava de jogar bola. Mas subi então num pessegueiro e de repente me vi rezando a missa de casula branca. Estava bem longe, numa espécie de visão. Creio que foi naquele instante que senti o chamado forte para a vocação sacerdotal, para ficar padre. Depois fui jogar bola. E como nasceu o desejo pela vida sacerdotal? Houve algum momento marcante que o fez decidir pelo caminho do sacerdócio? Quando criança, eu já queria ir para o seminário, ou seja, queria ficar padre. Lembro-me que aos 3 anos, quando o padre que vinha visitar nossa capela, de 3 em 3 meses, passava em casa para tomar um cafezinho. E eu, com medo da figura daquele homem de batina preta, barba comprida, corria para trás da porta. Mas ele
ao entrar em casa, já sabia onde eu estava e, colocando sua mão sobre minha cabeça, puxava-me para fora. Eu então lhe dizia: eu também quero ficar padre. E minha mãe, só para mexer comigo, dizia: eu não vou deixar você ir. Então eu chorava. Lembro-me que éramos em 7 irmãos pequenos, quando perdemos nossa mãe bastante cedo, numa cirurgia. Se fosse hoje, com certeza a medicina teria dado um jeito de salvá-la. Com 11 anos e meio, fui para o seminário, onde fiz o ginásio e o colegial. Por isso, minha adolescência e juventude, passei praticamente nos seminários. As férias de verão passava em casa dos pais. Dom Nelson, o senhor lembra de algum conselho ou palavra especial que tenha recebido ainda jovem e que ajudou ainda mais a discernir a sua vocação religiosa? Meu pai, Apolônio Westrup, era professor e catequista. Todos os sábados, ao final da aula de religião, ele perguntava aos alunos: quem de vocês quer ser padre? Eu sempre levantava a mão. E às alunas ele perguntava: quem deseja ser freira? Em casa, sempre houve um clima de prática religiosa, a reza do terço, a oração, as refeições. A cada 2 meses, o padre vinha celebrar missa na igreja da comunidade. Nos outros domingos, no lugar da missa, havia uma celebração comunitária. Olha que interessante, né? A história do senhor com o seu pai, né? O pai que era catequista, muito bom saber. Agora, Dom Nelson, a sua escolha pela Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus teve alguma influência, teve alguma relação por causa do Padre Gregório? Ou foi alguma inspiração pessoal? Os padres que atendiam nossa comunidade e a paróquia de Vargem dos Vedos, Santa Catarina, eram padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Em janeiro, os padres dionianos passavam pelas comunidades da paróquia, convidando meninos para ingressarem no seminário. Quando completei 11 anos e meio, meu pai permitiu que eu acompanhasse 2 colegas de escola que estavam indo para o seminário de Rio Negrinho, Santa Catarina. O senhor contou das aulas de catecismo com o seu pai, mas quando o senhor era criança ou jovem, participava de algum movimento ou pastoral? Nas férias, eu ajudava o padre na missa como coroinha. Naquela época, não havia pastorais como hoje. As pastorais no Brasil começaram a partir de 1955, quando foi criada a Assembleia dos Bispos, hoje CNBB, e mais ainda, depois do Concílio Vaticano II. Eu não participava de movimentos e pastorais porque não havia. Olha só, não havia, né? Mais uma que a gente aprendeu, né? Não havia movimentos pastorais naquela época. Dom Nelson, a sua família o incentivou, né, na caminhada vocacional? Penso que todos os vocacionados são unânimes em dizer: não é fácil superar a separação e a distância da família, sobretudo nos inícios de nossa vocação, quando deixamos a casa paterna para ingressar no seminário. Porém, se Deus chama, Ele também dá a coragem e a fortaleza para conciliarmos a ausência da família e a saudade. Meus familiares sempre respeitaram minha vocação, minha opção vocacional e me deram total apoio. É gratificante o fato de os familiares fazerem da gente seu ponto de referência. Minha família, de fato, deu uma força muito grande para a minha caminhada sacerdotal. Meu pai ficou viúvo muito cedo, com 30 anos. E 1 ano e meio depois, constituiu uma segunda família muito unida. Vivemos como irmãos, tanto os filhos do primeiro como os do segundo matrimônio. Todos sempre me deram muito apoio ao longo dos meus estudos
e preparação para a vida religiosa. Qual foi a data da sua ordenação presbiterial? E ficou alguma experiência assim mais forte que o senhor carrega daquele dia inesquecível? Fui ordenado presbítero no dia 28 de junho de 1964. No dia de minha ordenação presbiteral, além de meus pais e familiares, de meus padrinhos de ordenação, Silvia e João Zamaroni, prestigiaram esse momento único na minha vida, os padrinhos de primeira missa, casais Gabriel Bach e Ana, Pedro Michels e Carolina, amigos e benfeitores. Quem me ordenou padre foi o então arcebispo de Florianópolis, Dom Joaquim Domingos de Oliveira, na Igreja Matriz de São Luís Gonzaga, em Brusque, Santa Catarina. Era uma manhã de inverno. Um domingo, o dia estava frio, mas aconchegante. O sol brilhava no céu azul. Eu estava muito feliz com outros 6 colegas que também foram ordenados comigo. A liturgia da ordenação presbiteral acontecia dentro de um rito muito detalhado e minucioso, antes do Concílio Vaticano II. O senhor foi ordenado jovem, né? Quais foram os principais desafios e alegrias logo nos primeiros anos de formação até a sua ordenação em 64? Quando fiquei padre, tinha 24 anos. Era jovem e gostava de estudar. Não imaginava, porém, que seria enviado a Roma para estudar filosofia com o objetivo de dar aulas em nosso Seminário Filosófico de Brusque, Santa Catarina. Foi, portanto, com certa apreensão e temor que recebi esta notícia, ou seja, ser enviado a Roma para estudar na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, onde fiz os cursos de licenciatura e doutorado em filosofia, 5 anos sem voltar para o Brasil. Minhas férias passava em paróquias na Alemanha, exercendo o ministério pastoral e aprendendo a língua alemã. Ao longo dos mais de 60 anos de vida sacerdotal, Dom Nelson, quais experiências o senhor considera mais marcantes no seu ministério? Difícil eleger uma, né? É impossível enumerar tantas experiências vivenciadas ao longo de mais de 61 anos de padre. Posso identificar alguns momentos especiais, como a formação acadêmica em Roma, o trabalho pastoral na Alemanha, a volta para o Brasil após 5 anos, o envio para dar aulas em Brusque, a eleição para conselheiro da congregação em Roma, conselheiro geral, tirando-me da sala de aula de filosofia para exercer outra missão no governo geral da congregação. E como o senhor recebeu a notícia da nomeação como bispo de São José dos Campos em 1991? O que o senhor sentiu naquele momento? Todos sabemos que uma notícia dessas, enquanto não for publicada pela Santa Sé, deve ficar sob sigilo pontifício. Portanto, o candidato nomeado não pode contar nada a ninguém, a não ser a seu confessor. Estava terminando 12 anos de presença em Roma, como membro do governo geral da Congregação dos Padres Deonianos. Após receber a notícia de minha nomeação episcopal na Congregação para os Bispos, retornei à casa e pensei numa solução para responder ao Papa. Rezei no silêncio do coração. Imediatamente, decidi procurar meu confessor. Era um sacerdote jesuíta, sábio e prudente. Ao revelar-lhe que se tratava de um segredo pontifício, disse ao confessor: recebi a comunicação de minha nomeação para bispo, porém não quero aceitá-la, porque não me considero em condições de exercer esta missão. Ao ouvir o que lhe segredava, imediatamente o confessor se levantou e então, quase de repreensão, disse-me: tu não pode não fare a vontade de Deus, ou seja, tu não podes deixar de aceitar a vontade de Deus. Perante semelhante exortação,
tomei coragem e decidi escrever ao Santo Padre. Redigi a carta de resposta positiva ao Papa João Paulo II, colocando-me totalmente a serviço da Igreja. É claro que meu coração bateu forte e, como Moisés e Jeremias, senti apreensão e temor diante da grande missão que me aguardava. Confiante, porém, naquele que me chamou, disse sim. A partir de então, minha vida iria mudar para sempre. Além de padre, abraçava agora a árdua missão episcopal de conduzir, governar, ensinar e pastorear as ovelhas que o Senhor me confiaria. Agora, fazendo um apanhado, Dom Nelson, fala um pouco sobre a sua caminhada como bispo da igreja em 35 anos, né, de atuação, seja em São José dos Campos, Santo André e em Lages. É claro que a missão é exigente. A partir do sim dado, você não tem vida própria, pois você representa a igreja e deve viver de acordo com o encargo que lhe é colocado aos ombros, que lhe é confiado. O ministério episcopal é serviço. Assim sendo, você, como bispo, deve estar atento e aberto, principalmente para acolher e orientar os padres. Os padres são o braço direito do bispo numa diocese e, portanto, devem ser acolhidos, amados, respeitados como colaboradores diretos na construção do reino de Deus. O bispo deve ser pastor para todos, portanto, saber aconselhar e orientar o rebanho, acolher as pastorais e movimentos do segmento de Jesus Cristo de acordo com as diretrizes pastorais da CNBB e da sua igreja local. Procurei ter essa consciência durante todo o período em que estive à frente das 3 dioceses São José dos Campos, Santo André e Lages, Santa Catarina. O que significa para o senhor adotar o lema "Sem mim nada podeis"? Como que esse lema moldou a sua atuação como bispo? Sabendo das minhas fraquezas e limitações, escolhi esse lema porque tinha e tenho até hoje plena consciência e entendimento de que sem Jesus, sem Cristo, é impossível ser fiel e seguir as exigências da missão. Dom Nelson, vamos falar um pouquinho sobre o Padre Gregório? O senhor poderia compartilhar alguma lembrança marcante do seu tio, especialmente na convivência familiar? Como ele era como pessoa? Para mim, sobrinho do saudoso e querido tio Padre Gregório Bestrup, do Sagrado Coração de Jesus, é motivo de grande e profunda alegria poder partilhar com os internautas experiências inesquecíveis vividas em diversos encontros com o Padre Gregório. Quando ingressei no Seminário São José, em Rio Negrinho, Santa Catarina, em 29 de janeiro de 1951, tio Gregório já era sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, deonianos. Nessa época, sequer conhecia Padre Gregório. Tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente quando iniciei meus estudos teológicos no Convento Sagrado Coração de Jesus, Conventinho, em Taubaté, São Paulo, de 1961 a 1964. Então, Padre Gregório já era diretor do Orfanato São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2801, Planalto Paulista, São Paulo. Os meios de comunicação da época eram bastante limitados, dificultando contatos mais frequentes com os familiares. No período das férias, janeiro e julho, Padre Gregório me convidava para ajudá-lo a cuidar dos meninos órfãos. Tarefa desafiadora, mas gratificante. Não raras vezes, Padre Gregório me chamava para uma boa conversa. Nesses encontros, fazia questão de compartilhar suas ricas experiências junto aos órfãos
e seu relacionamento com os generosos benfeitores do orfanato. Em suas visitas ao orfanato São Judas na época, que eram frequentes, né, Dom Nelson? Como que o senhor viu o trabalho do Padre Gregório e sua dedicação às crianças e jovens? Sempre, cada vez que ia ao orfanato, eu percebia a dedicação constante do tio Padre Gregório. Ele não só liderava a vida no orfanato, mas fazia junto. Não poucas vezes, o testemunhei trocando roupa nos órfãos, dando banho, cuidando deles. Toda manhã, para melhor acolher os benfeitores, Padre Gregório pegava uma flanela, chamava alguns meninos e, junto com eles, limpava as folhagens e cuidando das plantas e da limpeza do corredor. Padre Gregório gostava de receber visitas e conversar com todos os que o procuravam. Para mim, pessoalmente, foi um privilégio ter feito a experiência de conhecer de perto este maravilhoso e acolhedor Instituto Menino São Judas Tadeu. Durante 3 dos 4 anos do curso teológico no Conventinho SCJ de Taubaté, todos os dias 28 de cada mês passava no Instituto, dando uma mãozinha a meu saudoso tio Padre Gregório, bem como durante as férias de julho e do fim de ano. Além do acompanhamento dos meninos, meu contato com as queridas e queridos benfeitores do Instituto era frequente. Essa proximidade levou-me a constatar que nos braços de nossos amigos e benfeitores, isto é, nos braços das pessoas que nos ajudam, estão os braços de Deus. O senhor diria que a vida e o exemplo do Padre Gregório influenciaram sua própria vocação e espiritualidade? Se sim, de que maneira? Um episódio marcante para mim foi quando, certa vez, percebendo que Padre Gregório não ia à sua terra natal visitar os seus, lhe perguntei: tio, por que o senhor não vai visitar vô Jerônimo e seus irmãos? Sua resposta me deixou sem ação. Eila, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? São esses órfãos que você está vendo. Assim era Gregório. Um padre tão despojado, capaz de trocar as alegrias da família pela nova família que conquistara, os pobres órfãos que precisavam de sua ajuda e assistência. E o Padre Gregório, ele participou da sua primeira missa, né, na sua cidade natal. O que essa presença representou para o senhor naquele momento tão especial? Fiquei sumamente edificado e muito agradecido a Padre Gregório pela sua presença em minha primeira missa e por sua visita à nossa terra natal. Foi marcante também o fato de ele ter feito a viagem num Fusca de São Paulo até São João do Capivari, município de Armazém, Santa Catarina. Passando por Tubarão, levou consigo sua irmã Jovina, religiosa na congregação das Irmãs da Divina Providência. Senti-me confortado e animado. Guardei e guardo essa recordação com muita gratidão no coração. Quando o senhor pensa no antigo orfanato São Judas Tadeu, que o senhor frequentava, o que lhe vem primeiro à memória? Tem alguma cena, cheiro, movimento ou sentimento daquele tempo? Como disse anteriormente, cada vez que me lembro do tio Padre Gregório e da sua presença significativa no orfanato São Judas, me vem à memória do coração seu jeito paterno e acolhedor. Tinha um dom todo especial para cuidar dos meninos do Instituto. Muito forte ainda é a lembrança de Padre Gregório diariamente ministrando a bênção às pessoas que o procuravam. Ninguém ia embora sem primeiro receber a sua bênção, a bênção do Padre Gregório. Filas eram formadas após a missa para acolher a bênção que ele dava com tanta unção.
Dom Nelson, este ano o Instituto completa 80 anos e o senhor faz parte dessa história, já nos acompanha há muitos anos, né? Desde a época do seu tio. Como que o senhor descreve o papel do Instituto na vida das crianças e jovens ao longo das décadas? O que mais o senhor admira nessa trajetória? Quando observo o Instituto Menino São Judas Tadeu hoje, percebo o quanto evoluiu, acompanhou as mudanças, sem perder a sua essência no cuidado e formação dos pequeninos que ali são atendidos. Vejo com alegria que o Instituto Menino São Judas Tadeu segue firme, de acordo com o carisma de nosso fundador, Padre Deon, que é acolher, ser hospitaleiro, sem jamais se esquecer de que somos profetas do amor e da reconciliação. Devemos, portanto, fazer o amor do coração de Jesus chegar aos que acolhemos. Isso o Instituto tem procurado fazer com fidelidade e perseverança. Estamos num ano de festa, né? Como eu disse, esse ano vamos completar 80 anos. Que mensagem o senhor deixaria para todos os profissionais, voluntários, benfeitores que mantêm vivo esse carisma aqui no Instituto? A mensagem é de agradecimento e louvor a Deus pelos quase 80 anos de fundação do Instituto Menino São Judas Tadeu. Uma história tecida de fé, amor e serviço. Aliás, virtudes próprias do jeito deoniano de educar, amar e servir. De fato, esse jeito deoniano expressa o modo de viver que o Instituto testemunha: educar com o coração, reparar com amor e transformar pela solidariedade. Nossa gratidão aos benfeitores de ontem e de hoje é eterna. Transforma-se em preces por eles e seus familiares. Gratidão e reconhecimento aos funcionários, voluntários e colaboradores fiéis do Instituto. Sem eles, essa obra não poderia estar de pé e prosperar no caminho do bem e do acolhimento aos mais sofridos da sociedade. Identificando-se com os últimos da sociedade, Jesus trouxe a grande novidade do reconhecimento da dignidade de cada pessoa, como também e sobretudo daquelas qualificadas como indignas. Este princípio novo na história, pelo qual o ser humano é tanto mais digno de respeito e de amor, quanto mais é fraco, mísero e sofredor, a ponto de perder a própria figura humana, mudou o rosto do mundo, dando vida a institutos como este, que se dedicam a cuidar daqueles que se encontram em condições precárias, sem arrimo. Vale sublinhar também o que diz o Papa Leão XIV na exortação apostólica Dilexi Te, sobre o amor para com os pobres. Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. A continuidade responsável e dedicada da atual diretoria do Instituto Menino São Judas Tadeu, juntamente com os funcionários e voluntários, é a prova de que estão atentos diante da pobreza, sobretudo das famílias e das crianças. Dom Nelson, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria fazer uma pergunta. Se o Padre Gregório pudesse ver o Instituto como ele é hoje, o que o senhor acha que ele diria? Podemos imaginar que Padre Gregório, de junto de Deus, certamente continua a abençoar essa linda obra de caridade e serviço. Ao comemorar essas 8 décadas da fundação do Instituto Menino São Judas Tadeu, se Padre Gregório aqui estivesse, seu coração estaria transbordante de alegria e gratidão a Deus, aos confrades, continuadores dessa nobre missão e aos colaboradores e benfeitores. Queremos traduzir esse sentimento e agradecer a todos.
Dom Nelson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vozcast. Uma honra ter o senhor aqui conversando com a gente. Foi muito bom saber da sua história, do seu ministério sacerdotal, né? Também como bispo, né? E claro, a sua relação com o seu tio Padre Gregório. Mas eu quero abrir um espaço também para o senhor falar sobre o livro, o lançamento do livro Memórias do Padre Gregório, 40 histórias de amor e reparação, que foi lançado pela editora SCJ, a editora do Sagrado Coração de Jesus, que tem a direção do Padre Joãozinho, e a autora do livro é a Maurinéia Santos. Fala um pouquinho do livro pra gente. Eis que ficou pronto, graças ao empenho de Padre Joãozinho e sua formidável equipe da editora SCJ em Taubaté, o livro Memórias de Padre Gregório, da autoria de Maurinéia Santos. Um livro surpreendente, com histórias de vida, memórias de um homem de Deus que passou por este mundo fazendo bem e espalhando o amor acolhedor do coração de Jesus. O livro contém histórias de amor e reparação, relatos de fé e de experiências diversificadas, com atuação marcante e inesquecível de nosso memorável Padre Gregório Westrup. Além das narrativas emocionantes, a obra traz registros fotográficos raros e depoimentos de pessoas que conviveram de perto com Padre Gregório, enriquecendo ainda mais a leitura. Cada capítulo do livro revela detalhes de sua trajetória de dedicação e serviço no Orfanato São Judas Tadeu, tornando a experiência ainda mais envolvente para o leitor. Seu lançamento está agendado para os dias 28 de fevereiro e 1º de março próximos, no Instituto Menino São Judas Tadeu. Esperamos você. Ocasião oportuna para adquirir o seu exemplar autografado. Então fica o convite do Dom Nelson para você adquirir o seu exemplar, o livro Memórias do Padre Gregório, 40 histórias de amor e reparação, pela editora SCJ, o livro que é da autora Maurinéia Santos. O lançamento será aqui no Instituto, dia 28 de fevereiro, após a Missa das 10, e também no domingo, 1º de março, após a Missa das 10, e você pode, nesses 2 dias, adquirir o seu livro autografado. Estarão presentes a autora do livro, a Maurinéia, o Padre Joãozinho, que é o diretor da editora SCJ, e Dom Nelson Westrup. Somos convidados a contemplar com mais frequência o coração ferido de Jesus, que assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Essa contemplação diária do seu coração amoroso e misericordioso ajuda-nos a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos prediletos do Pai do Céu, tornando-nos, ao mesmo tempo, instrumentos de difusão do seu amor. Apesar dos obstáculos encontrados ao longo desses quase 80 anos de caminhada, o Instituto perseverou na fé, na esperança e na prática da caridade, acolhendo milhares de meninos e adolescentes necessitados de ternura, carinho e amor. Que essa bênção, que esta abençoada obra perdure e nunca perca o essencial de sua missão. E o centro, o núcleo, o alimento nessa jornada seja o coração de Jesus e a força que dele emana. Enfim, aproveito o ensejo para enviar a todos que nos acompanharam ao longo dessa boa conversa, através da nossa Vozcast, o podcast do Instituto Menino São Judas Tadeu, uma especial bênção por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa, e de São Judas Tadeu, a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu?
é uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.